Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho um convidado muito especial. Partilhamos, eu acho que o gosto pela vida e pela graça que a vida dá e por escrever. Temos a mesma editora. Podem ver os livros todos que o Lourenço já escreveu. Tenho a certeza que vão adorar. Mas hoje é meu convidado não para falarmos da escrita e do escritor de sucesso que é, mas aqui de um caminho nem sempre fácil, que é o de quem é gay, quem numa dada altura da vida percebe que afinal não vai de encontro àquilo que a sociedade espera. E gosta de homens. Estou muito contente por fazer esta conversa. Obrigada, Lourenço, porque precisamos mesmo todos de ouvir muitos Lourenços para nos tentarmos pôr na tua pele e também percebermos um bocadinho como é que é o caminho de quem está à volta. Porque acho que é todo um processo de muita aprendizagem a vários níveis. Por isso, muito obrigada. Obrigado. Estares aqui. E antes de chegarmos a esse processo e a tudo o que foi, vamos começar aqui um bocadinho de como é que foi a tua infância, a tua adolescência, aí já entramos por outros caminhos, mas como é que foi a tua infância? Como é que cresceste? Tens um irmão gêmeo? Não tens um irmão gêmeo? Conta-nos tudo. Olha, Ticas, muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui a conversar contigo. A minha infância foi muito feliz. Tenho um irmão gêmeo e temos também uma irmã mais velha e depois temos uma irmã mais nova. Portanto, somos 4 irmãos, filhos de 2 pais muito felizes, com um casamento já de 40 anos, desculpa, que fizeram 40 anos este ano. E foi uma infância, olha, normal, mas não acho que isso seja uma coisa pejorativa ou aborrecida. Foi uma infância em que estávamos muito com primos, nós temos uma família grande e portanto, as nossas brincadeiras e acho que as primeiras amizades assim que eu me lembro foram com os meus primos. E portanto, foi uma infância também onde fui muito estimulada a leitura. Desde muito cedo os nossos pais sempre nos compraram muitos livros e o que é ótimo porque acho que uma das razões pelas quais eu quis ser escritor foi porque me foi incutido desde muito cedo o prazer de ler. E eu lembro que nós íamos muitas vezes com a minha mãe ao supermercado e chegávamos ao corredor dos doces e claro que pedimos todos e mais alguns e a nossa mãe dizia, daqui só podem levar um. E nós, pronto, um bocadinho chateados lá levávamos um e depois chegávamos ao corredor dos livros e a nossa mãe dizia, daqui podem levar os que quiserem. E nós líamos tudo, livros de uma aventura, os livros da Enid Blyton, o Triângulo J e portanto as minhas memórias também de infância assim mais felizes era de ler, de estar a ler. Mas sim, olha, posso dizer que no geral foi uma infância super feliz. E a escola, bom aluno? Era bom aluno, mas depois quando começa a crescer, começa a ficar, ou começa a minha preguiça a vir ao de cima e por muitas vezes o que vinha nas avaliações é o Lourenço podia ter melhores notas se estudasse mais, se esforçasse mais. E às vezes era um bocadinho falador nas aulas, pronto.
Era um aluno imagina, de 4, às vezes tinha uns 5. Os 5 eras tu que fazias os testes ou o teu irmão? Era eu. Por acaso sabes que nós podíamos ter trocado muito mais vezes na Acho que era escola. a trocar. Nós só trocámos uma vez e não correu muito bem, por isso é que se calhar só aconteceu uma vez. Já foi para aí no 7º ou 8º ano, já não sei. Nós estávamos na mesma aula e o nosso lugar era ao lado um do outro. E viemos num intervalo, e não me perguntes porquê, trocámos de lugar. Eu fui para o lugar dele e ele para o meu. E ele estava a ler um jornal de futebol. E a professora entra, começou a aula e ele continuou a ler o jornal. Até que a certa altura ela zangou-se com ele, mandou-o para a rua e disse: vais levar uma falta disciplinar. Qual deles é que tu és? E o meu irmão ia genuinamente dizer que era o Frederico. E ela interrompe e diz: não, tu vais me enganar de certeza, vamos ver o nome na planta da sala. E como ele estava sentado no meu lugar, a participação disciplinar foi o meu nome. E pronto, eu não desfiz o engano e portanto assumi a participação disciplinar, solidariedade de gêmeos. E na escola, muitos amigos. Sim, por acaso, e olha, sempre tive muitos amigos e sempre me dei, ou seja, até o 6º ano estivemos num colégio católico e depois no 7º ano fomos para a secundária Rainha Dona Amélia, e que foi ótimo porque abriu-nos bastante a cabeça e o horizonte. Acho que até aí estávamos muito protegidos numa bolha e foi importante chegar àquela idade aos 12, 13 anos e perceber que o mundo tinha pessoas bastante diferentes daquelas com as quais lidávamos. E foi engraçado desde essa altura que o meu espectro de amizades ficou muito, muito abrangente e eu dava-me com todos, sabes? Às vezes nessas idades há aquelas divisões dos betos que só estão com os betos e os mitras só estão com os mitras e os das artes que são os mais artísticos só estão, pronto. E eu dava-me com todos, tinha amigos de todos estes grupos, digamos assim, e Uma amiga especial que às vezes até achavam que eram os dois namorados. a Mafalda, sim. Nós passámos algumas vezes por namorados, a Mafalda Clemente, uma amiga muito especial, porque foi a primeira pessoa a quem eu contei que era gay. A primeira pessoa a quem eu consegui contar que era gay. E por muitas razões, mas sobretudo por essa, é uma amiga que terá sempre um lugar muito especial na minha vida. Porque foi a primeira pessoa que aceitou a minha orientação sexual. Foi a primeira pessoa que me fez sentir bem com a minha orientação sexual. E, portanto, terei sempre uma gratidão, um carinho e um amor, porque eu acho que também há amor na amizade por ela, enormes. Que idade é que tinhas? Eu tinha, sabes que eu até me lembro do dia, isto foi tão marcante, 16 de janeiro de 2008. Eu tinha 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, e quando eu lhe conto, eu já tinha passado por um processo grande de descoberta. Como é que foi esse processo? Difícil, muito difícil. Começou, eu acho que ali alguns aos 13, comecei a perceber porque começava a haver entre mim e os meus amigos conversas normal sobre raparigas e aquela é gira e aquela não sei quê. E eu sempre que havia essas conversas, eu não olhava para as raparigas com o mesmo interesse com que eles olhavam. Eu percebi que não tinha esse interesse. Primeiro eram amigas, ponto. E muitas vezes participava quando começo a perceber que se calhar aquilo que me atraía não eram as raparigas e eram os rapazes, começo a participar nas conversas, a forçar um bocadinho a participação e a elogiar raparigas para disfarçar, no fundo para que eles não percebessem. Mas o tempo vai passando e eu vou percebendo que aquelas dúvidas, aquelas questões que eu me punha, rapidamente se estavam a transformar em certezas e portanto, com 14 quase a chegar aos 15, apaixonei-me por um rapaz da escola. E aí percebi o que era estar apaixonado por alguém e tive a certeza de que era gay. Agora,
Obviamente que eu estou a contar isto, parece uma coisa muito simples, mas não foi. Eh, eu posso dizer que durante 2 anos, até conseguir contar a Mafalda, eu chorava todos os dias. E chorava sozinho, obviamente, porque não queria contar a ninguém, tinha medo. E, né, desde essa altura que criei o hábito de me deitar tarde. Eu esperava que já não falava disto há muito tempo. Hum, esperava que a minha família se fosse deitar e ficava na sala, a chorar, porque era a única forma de eu poder chorar, hum, sem ter de explicar porque é que estava a chorar. E, e é duro, porque se isto é adulto já custa e é difícil. Quando tu tens 13, 14 anos, ainda mais difícil é, porque tu não tens ferramentas emocionais para conseguir gerir isto sozinho. Hum, e, e acho que houve, nessa altura, a tristeza colou-se a mim de uma forma muito grande. Era como se a tristeza fosse a minha segunda pele. E, ou seja, a tristeza vinha de um medo enorme de não ser aceito pela minha família, pelos meus amigos. Medo de não ser amado por eles. Medo de ser rejeitado. E eu faço questão de falar deste assunto. Eu não escondo a minha homossexualidade em sítio nenhum. E acho que é importante falar sobre isto porque por este país fora, por este mundo fora, há milhares, milhões de outros rapazes e raparigas a se sentir exatamente a mesma dor que eu senti. E esta dor é destrutiva, corrói-nos por dentro de uma maneira que as pessoas não sonham. E felizmente no meu caso consegui ultrapassar essa tristeza, consegui aceitar a minha orientação sexual e conviver com ela, começar a conviver com ela de uma forma pacífica e alegre, mas há muitas pessoas que não conseguem. Há muitas pessoas que acabam por se suicidar porque são homossexuais, têm medo de não ser aceitos e portanto acabam por se suicidar. E isto é muito grave. Isto não devia acontecer nunca, em sítio nenhum. E eu gostava muito que quem estiver a ouvir e a ver esta nossa conversa, que se sentir aquilo que eu estava a descrever há pouco, que não se sintam culpados, não sintam que vão desiludir alguém por serem homossexuais e acima de tudo não tenham acima de tudo não sintam nunca vergonha de amar, porque a raiz disto tudo é o amor. Nós estamos a falar da capacidade de amar. Há pessoas que amam pessoas do sexo oposto, há pessoas que amam pessoas do mesmo sexo e não há nada de errado nisso. E portanto faz muita confusão as pessoas que criticam e condenam os homossexuais porque estão a condenar o amor. E se quiserem criticar e condenar, condenem o ódio, porque isso é que é condenável, isso é que é criticável. E quem tem que ter vergonha é quem tem comportamentos e atitudes homofóbicas, não é quem é homossexual. Portanto, volto a dizer agora, sem lágrimas, nunca, nunca sintam vergonha de amar. E quando estavas, voltando aqui às noites em que a tristeza estava colada a ti, o que é que foste fazendo para descolar essa tristeza? Alguém se apercebeu? A Mafalda apercebeu-se, porque me disse, uns dias antes da conversa que tivemos, disse-me, Lourenço, eu acho que tu andas um bocadinho diferente, estás assim um bocadinho triste. E eu, não, está tudo bem, não, estou só cansado, pronto. Mas passado uns dias, decidi, vou contar-lhe. E mandei-lhe uma mensagem a dizer, olha,
gostava de falar contigo. E então fui ter com ela à escola, porque ela, eu nesse dia não tinha tido aulas de manhã, fui ter com ela à escola e, e contei-lhe. Chorei imenso, obviamente, e foi uma coisa, foi super pesado, mas ao mesmo tempo super libertador. E eu lembro-me dela com uma simplicidade enorme, porque eu antes de conseguir dizer já estava a chorar, e portanto gaguejei e atrapalhei-me todo, e depois quando finalmente consegui dizer, ela limpou-me a cara, limpou-me as lágrimas e disse: era só isso? Oh Lourenço, mas está tudo bem, eu achei que há algum problema, que há alguma coisa grave, está tudo bem. E sabes, isso tão simples, mas era exatamente o que eu precisava de ouvir. E portanto, para quem às vezes se pergunta o que é que eu hei dizer a um amigo, a um filho, a um irmão que me diz que é gay, a coisa mais simples do mundo é dizeres: ok, não muda nada, está tudo bem. Eu gosto de ti exatamente da forma que tu és. Não é porque gostares de pessoas do mesmo sexo que tu que eu deixo de gostar de ti ou que passo a gostar menos. É igual. E foi igual, não é? Foi, absolutamente. A nossa amizade, não, aliás, se calhar ainda ficou mais forte a amizade depois disso. Acho que é capaz disso ainda ter ficado mais forte, sim. E deu-te vontade de contar a mais pessoas? Sim, porque lá está, foi tão libertador e tão positivo fazer-me sentir eh, que não havia problema nenhum em gostar de rapazes. Que pensei, se eu, à medida que eu for contando a mais pessoas, vou-me sentir mais confiante, mais seguro, vou-me sentir melhor. E portanto depois contei a outra amiga nossa, a Margarida, fui contando assim, não foi muita gente, mas contei a mais 2 ou 3 pessoas e isso ajudou muito. Eu acho que ajuda de facto, se nós guardamos para nós, as coisas, isto aumenta de tamanho e de repente estamos a lidar com um monstro dentro de nós. Esta angústia, esta preocupação transforma-se num monstro de proporções enormes. E portanto acho que é um ótimo conselho desabafar com amigos, pessoas em quem confiamos, pessoas da família, como qualquer outro assunto difícil, não é? Quando nós desabafamos, os problemas parece que reduzem o tamanho, ficam mais pequenos. E portanto acho que é um ótimo conselho. E quando é que de repente, deste núcleo duro mais próximo, eh, se sabe, e aqui é aquelas pessoas que têm mais peso, neste caso a família, o núcleo, sabe? Foi, eu tinha 17 anos e contei aos meus pais e aos meus irmãos. Foi muito difícil a conversa, muito difícil mesmo. Acho que foi de longe a conversa mais difícil da minha vida. Mas lá está, ao mesmo tempo também foi libertador, porque senti que a partir dali não tinha que mentir em nada, não tinha que esconder de coisas, não tinha que dizer meias verdades e portanto foi super libertador. E tive a sorte dos meus pais tenho a sorte de ter uns pais super queridos que me disseram aquilo que qualquer pai deve dizer a um filho, que é: o nosso amor por si é incondicional, ou seja, independentemente daquilo que seja a sua condição, nós vamos gostar de si, não muda absolutamente nada. E isto depois comprovou-se, ainda melhor do que ouvires isto, é tu perceberes isso com o passar do tempo, que de facto não muda absolutamente nada. Não te passam a tratar nem melhor nem pior, é exatamente igual. Porque não tens que ser tratado pior, como é óbvio, mas também não tens que ser tratado melhor, porque sobretudo se tens outros filhos, porque é que o teu filho gay tem que ter benefícios em relação aos outros, tal como os outros também não têm que ter benefícios em relação ao filho gay. E portanto foi, obviamente que os meus pais não estavam à espera, os meus irmãos também não, e portanto também precisaram de um tempo para se habituar a esta ideia. Mas com o passar do tempo também acho que ficaram pacificados com isto. O meu último namorado, eles conheceram-no, a família toda conheceu, os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, e portanto conseguimos todos conviver de uma forma tranquila, feliz
e harmoniosa. O meu ex-namorado, quando ia lá à casa, era tratado da mesma forma que os meus cunhados. Portanto, nunca houve também uma diferenciação na forma de tratamento. Os meus pais tratavam-no da mesma forma que tratam os meus cunhados. E tiveram conhecimento destas noites em que a tristeza se colava e choravas sozinho? Olha, eu acho que não, porque portanto, a conversa que eu tive com eles, a primeira conversa, foi em 2010, há 14 anos. Eu confesso que já não me lembro de tudo, e eu não sei se lhes contei essa parte. Eu acho que se calhar não, para os proteger, sou capaz de não lhes ter dito isso. Mas pronto, eventualmente agora saberão, mas acho que também, passado estes anos todos, eu acho que não fará a moça que teria feito na altura. Acho que eles intuíram, obviamente, que eu teria passado por um sofrimento muito grande, mas eu tenho quase a certeza que na altura não lhes disse. E aí, Lourenço, a fé e como disseste, também tiveste num colégio católico. eh, Tinha algum peso ainda, ou seja, aumentava ainda o medo, da desilusão eh, ou foi um colo? Uh, não foi colo a fé. Aliás, eu não perdi a fé. Eu não sou praticante, ou seja, não vou à missa, não frequento grupos católicos, já frequentei quando era mais novo, mas rezo todos os dias. É a primeira coisa que eu faço quando saio de casa, de manhã, e é a última coisa que eu faço antes de adormecer. Que alguns amigos meus comentam um bocado admirados, mas que contrassenso, quer dizer, és gay, mas rezas todos os dias. E eu pergunto, mas um gay não pode ser católico? Não pode ter fé? Que é que uma coisa invalida a outra? Eu acho que não. E, portanto, a minha fé não se alterou, a minha relação com a igreja sim. E porque, na verdade, nos grupos católicos onde eu estava e quando se falava deste assunto, era sempre referirem-se a isto como um pecado, como uma devassa, ou seja, sempre como uma coisa super pejorativa, uma coisa negativa portanto, também, se calhar também por isso estou a tomar consciência disto agora. Se calhar a minha angústia daquela fase dos 13 aos 15, uma parte também vinha daí, de eu crescer e as únicas coisas que eu ouvi sobre a homossexualidade é que era uma coisa má. E portanto é capaz disso ter contribuído também para essa tristeza, esse medo, essa fase essa fase muito má. Sabes que mas isto sou eu. Acho e como falavas, Deus é amor e abre portas, não é? Independentemente daquilo que somos, eu acho que imagino sempre de braços abertos e a acolher-nos. E uma vez tive uma conversa também com um padre que dizia mesmo isso. Mas sinto que muitas vezes, nestes extremos, podem não só tornar esses momentos dolorosos mais duradouros, porque o medo, e então quando se vive em famílias que são muito conservadoras, que são muito católicas, isso é um fator, não é? Hum, mas depois a vida tem mostrado que quando nos fecham as portas aí, abre-se portas para outro caminho que é o caminho de calma. Eu até sei que sou gay, mas a sociedade não me vai aceitar tão facilmente, menos ainda ao meio onde eu estou inserido. E então vou casar, vou ter uma família, como é o esperado, mas continuo por fora a ser quem eu realmente sou, eh, com os meus namorados, neste caso, se for um homem. E aí começa-se a entrar num mundo gay que eu, ticas, não tenho respeito nenhum, porque é um mundo de mentira.
E eu imagino, isto para dizer que às tantas eu acho que o preconceito e a falta de amar os outros como eles são, começam a abrir caminhos, obscuros e caminhos que depois alguns de nós vamos conhecendo e não respeitamos o outro naquela condição porque começa a ficar tudo estranho. O que sai dali, em vez de ser uma coisa bonita e normal, como um casal, como tu dizes e bem, que chegas a casa dos teus pais com o teu namorado, que estão ali, e isto é o normal. Quando se fecha as portas a que isto aconteça, começamos a entrar em meios muito, muito promíscuos, em mentiras. Hum, e por isso, quer dizer, por muito que seja duro o processo, hum, mais vale viver em verdade do que numa grande mentira que envolve outras pessoas e que vai ter consequências. Absolutamente, eu acho que a mentira nunca é um bom caminho, e por muito que seja duro aceitar essa verdade, há verdades que são muito dolorosas de aceitar, sobretudo quando estão relacionadas connosco, ou são verdades nossas. Mas eu acho que nós devemos ter a coragem de fazer esse caminho. É muito duro, é muito difícil, como eu te disse há pouco. Infelizmente há histórias ainda piores do que as minhas, do que a minha. Porque eu, para todos os efeitos, eu não fui rejeitado pela minha família, nem pelos meus amigos. Portanto, apesar de ter sido um bocadinho difícil ao início para eles acolheram-me sempre. E isso é uma sorte enorme. Há muitas pessoas que não têm essa sorte. E, portanto, mas mesmo assim, acho que deve-se fazer esse esforço de fazer o esforço de percorrer o caminho da verdade. Por nós, por respeito a quem está, a quem convive connosco, e porque lá está, como tu disse, estamos a passar uma imagem errada. Se um homem que é gay, mas casa com uma mulher e tem filhos, porque é mais fácil a sociedade aceitar isso, está a enganar uma mulher, está a enganar os filhos, mais tarde ou mais cedo vai-se saber, e vai, no fundo, destruir, traumatizar uma mulher e crianças, simplesmente porque não teve coragem de assumir, ou nem teria que assumir, era simplesmente não casar com aquela pessoa e não embarcar numa mentira. Nenhum filho vai agradecer a um pai por ter escondido a sua homossexualidade e ter casado com a mãe. Por muito que mesmo que ele tivesse feito o oposto, aqueles filhos não existiriam, ok? Mas acho que nenhum filho vai ficar contente com isso. Nenhum filho vai ficar contente a imaginar que o pai enganou a mãe durante não sei quantos anos, que o pai viveu infeliz e numa mentira durante não sei quantos anos. Porque obviamente que esses homens também sofrem. E portanto, acho que é isso. Acho que é importante ter coragem, ter força. Porque é difícil, e voltando aqui um bocadinho atrás, esta coragem, esta força, e estamos a falar com o Lourenço agora, já seguro e tranquilo, mas também há aquela fase que nós falávamos que as amigas e o núcleo duro aceita. Mas depois também há aqueles que estão, mas que impõem regras. Como é que é? Como é que foi? Olha, vamos dizer assim, sabes, em Londres eles têm aquela zona 1, a zona 2, zona 3, zona 4, pronto. A zona 1 é a mais próxima, é o centro, depois quanto maior o número, mais longe estão do centro. Digamos que os meus amigos da zona 1, os de amigos mais próximos, não tive problema nenhum com esses amigos, aceitaram-me perfeitamente. Com aqueles da zona 2 e da zona 3, que são aqueles amigos que não são se calhar os do dia-a-dia, mas que para todos os efeitos há alguma intimidade, alguma relação, alguma proximidade, com esses houve algumas desilusões. Mas lá está, eu não considerei muito graves porque não eram os da zona 1 e não eram pessoas da minha família. No entanto, acho que é curioso e acho que é importante falar sobre isso porque houve uns que terminantemente disseram não aceito, não percebo, nem quero perceber. E houve outros que disseram
eu aceito, mas... E quando alguém diz isto, já está a negar a primeira palavra, não é? Se tu aceitas, aceitas, ponto. Um mas já pressupõe uma imposição. E aceitar não é impor. E portanto, diziam-me coisas como, ou disseram-me, eu aceito, mas agora vê lá, não comeces a pintar o cabelo de cor-de-rosa e a usar roupa de mulher e a falar com tiques e a mexer as mãos quando falas e não sei o quê. Ou coisas como, eu aceito, mas é assim, mas não venhas para cá com o teu namorado e porem só os beijinhos e fazer essas mariquices e essas paneleirices. Isto foi-me dito textualmente. E lá está, isto não é aceitar. E de facto há também um preconceito muito grande, ou seja, isto no fundo estas pessoas não têm consciência que são preconceituosas e homofóbicas, porque é aceito, mas desde que faças isso tudo longe de mim, desde que tu e o teu namorado estejam longe de mim, façam só o que vocês fazem juntos longe daqui, na vossa casa, escondidos. Ou seja, eles passam uma imagem falsa de que aceitam, mas na verdade não aceitam. Não incluem, não abraçam, não acolhem. Isso é que é aceitar. Mas pronto, felizmente tive muito mais sorte porque os amigos mais próximos, a família mais próxima aceitaram e aceitam. Mas pronto, mas acho que era importante, se essas pessoas de facto não convivem bem com isso, com ter o namorado do teu amigo em tua casa ou o teu amigo de repente se lhe apetecer pintar o cabelo e faz-te confusão, então mais vale serem honestos e dizer, olha, eu não consigo conviver com isso, não consigo conviver contigo dessa forma, e afastam-se. E pronto, sem hipocrisias, sem mentiras, assumam. Se não aceitam, digam, assumam que não aceitam. Não mascarem essa rejeição com vá, até aceito. Porque dói mais. Sim. E porque um amigo, gostar de alguém, ser amigo de alguém, é gostar exatamente da forma que a pessoa é. Não é alterar coisas. Tu não estás sabes aqueles bonecos que tu podes pôr um cabelo não sei o quê, podes pôr o nariz assim, a boca assim. Quer dizer, as amizades não é isso, não é? E há outra coisa que também que estava a lembrar-me agora. Há senti às vezes uma animosidade contra manifestações LGBT, pronto. Houve uma pessoa uma vez que disse, agora já sei, este mês é o mês do orgulho gay e vão fazer lá aquelas marchas, não digas que também vais. E eu disse, olha, por acaso não vou, que não vou estar em Lisboa. Mas se estivesse até ia. Ele, mas eu não percebo, só fazem essas coisas para chamar a atenção, não percebo qual é que é isso, o sentido disso do orgulho gay, nós também não fazemos marchas do orgulho hétero, nós também não temos o dia do orgulho hétero. Eu respirei fundo primeiro e depois disse, olha, claro que não existe marchas e do orgulho hétero, mas sabes porquê? É que a tua orientação sexual não faz com que tu sejas agredido na rua quando vais com a tua namorada e lhe dás um abraço ou um beijo. A tua orientação sexual não faz com que tu percas o acesso a determinados cargos em determinados locais de trabalho. A tua orientação sexual não faz com que a tua família te vire as costas, com que os teus amigos deixem de falar contigo. Por oposição, com os homossexuais acontece isso. As famílias afastam-se, há muitas famílias que rejeitam, deixam de conviver, de falar, de estar com os filhos. Há amigos que viram as costas. Há determinados empregos ou determinados cargos que são rejeitados porque aquela pessoa é homossexual. Ou simplesmente um homossexual, um rapaz que vai na rua de mão dada com o namorado e é agredido e ouve bocas. E isto não é aceitável, como é óbvio. E, portanto, enquanto este tipo de coisas continuarem a existir, claro que tem que haver uma marcha, um dia, uma semana, um mês do orgulho gay. Porque é importante e é preciso falar sobre isto. Porque também, como falámos há bocadinho, há pessoas que se suicidam porque são homossexuais e têm medo de não ser rejeitados. Portanto, claro que tem que se falar sobre isto. Houve outra pessoa que também me disse uma vez, um amigo meu, gay, disse,
para as coisas ficarem bem e normalizarmos o assunto, a solução é não se falar destas coisas e não temos que andar aí a assumir os nossos namorados. E eu disse, olha, eu discordo, eu acho exatamente o contrário. Porque se tu não falas de um assunto, como é que tu o vais normalizar? Como é que tu vais mudar consciências? Como é que tu vais alterar comportamentos? Se tu tratas aquilo como um assunto tabu e não falas sobre ele, podes ter a certeza que não vai mudar absolutamente nada, bem pelo contrário. Portanto, é importante falar sobre o assunto, é importante, por exemplo, haver figuras públicas que se mostram com o seu namorado ou com a sua namorada, figuras públicas homossexuais. É importante, porque isso de facto faz com que mudem consciências, mudem comportamentos. Eu lembro-me de ouvir uma vez o Manuel Luís Goxa a entrevistar uma senhora que disse que quando o Manuel Luís Goxa apareceu com o namorado dele as primeiras vezes, que ela por causa disso começou a lidar com esse assunto de uma forma mais pacífica e conseguiu inclusive querer conhecer o namorado do neto, porque o neto era gay e ela não queria conhecer o namorado, não queria ter nada a ver com isso, e por ter visto uma pessoa que ela gostava, o Manuel Luís Goxa, porque via todos os dias na televisão, ter assumido a homossexualidade, ajudou-a a ultrapassar o preconceito. Isto porque muitas vezes também o preconceito até pode não estar no próprio, está mais no medo do que é que, bem, eu até respeito, quero, mas o que é que os vizinhos vão pensar? O que é que os meus amigos vão achar? Eu agora vou chegar ao jantar com os meus grandes amigos ou vou sair da missa e o que é que eles vão achar? Ou seja, eu sinto que muitas vezes a preocupação com o que os outros vão achar, se não na maioria das vezes, acaba por ganhar ao amor que um pai, que uma mãe, que um irmão, que um primo tem pela pessoa, porque ganha, é os outros, o peso dos outros e das expectativas que as pessoas colocam nos outros. Eu não sei se sentes isto também, mas eu sinto que é os próprios até aceitam, mas não têm, se calhar, não são pessoas tão resolvidas com elas que o que os outros possam achar, ouvir dizer, é muito maior do que aquilo que realmente eles sentem. Olha, na minha família direta não senti isso, não senti que eles tivessem medo do que é que os outros iam dizer. São pessoas seguras. Sim, mas olha, isso em relação a tudo, os meus pais nunca ligaram e nós crescemos a sentir isto, que é o que os outros pensarem de nós é com eles, é indiferente, não interessa. E isto para tudo na vida. E isto é uma das grandes lições que os nossos pais uma das muitas lições que os nossos pais nos deram. Mas pessoas não tão próximas, ou imagina, pais de amigos meus, aí sim, eles próprios verbalizavam isso, de que tinham o que é que os vizinhos vão dizer, o que é que os teus tios vão dizer, o que é que os teus avós vão dizer. Portanto, na minha família isto não aconteceu, mas noutras famílias próximas eu sei que sim. Sim, e lá está, não falam do assunto, e vira de repente um tabu. E a maneira de se conviver com isto de uma forma tranquila e feliz é falar. Porque quando não se fala, cria-se o elefante na sala. Exatamente, exatamente. Ao falarmos, normalizamos. Quando não falamos, o silêncio aqui tem uma vergonha quase implícita. Não vamos falar como se fosse uma coisa má, que nem é nossa. Não é? E isto ganha aqui assim uma dimensão muito grande. E eu acho que por isso é que é importante vozes como a tua, porque senão começamos a ter um número enorme de pessoas que se vão embora, que se afastam porque não se sentem acolhidas para serem como são perto dos seus. Sim. E isso acontece muito, não acontece? Muito, Ticas, não fazes ideia, impressiona mesmo muito. Pessoas que vivem à margem das famílias porque têm um namorado ou uma namorada, portanto homossexuais, têm um namorado ou uma namorada, mas como a família não sabe, nem eles nem querem que a família sonhe, vivem o namoro
completamente à margem da família. E portanto isso inevitavelmente acaba por afastá-los, porque mesmo que eles, ok, vão à casa dos pais ou vão à casa dos irmãos, mas vão sozinhos, mas apetece-lhes sempre levar o namorado ou a namorada. E portanto, se quando vão àquele sítio sabem que não podem levar o namorado ou a namorada, começam a ir menos vezes, ou o próprio namorado ou namorada chega a um ponto é que diz, olha, que sentido é que faz? Estamos juntos há 2, 3, 4, 5 anos e eu não conheço a tua família e temos que viver como se eu não existisse na tua vida. Hum, Conheço alguns casos que chegaram ao ponto de um namorado dizer, olha, não comentes as minhas fotografias nas redes sociais, porque a minha família pode ver, depois vão-me perguntar quem é que tu és e eu não tenho como explicar. Hum, A sociedade empurra para uma vida em mentira. sim, de alguma forma sim, sim. E eu acho que era muito importante, lá está, como já dissemos, falar-se sobre isto e conseguir falar-se de uma forma tranquila. Eu acho que já disse esta palavra várias vezes, mas acho que é mesmo importante. Um, e quem tem pais, porque eu já tive amigos meus que me perguntaram, Lourenço, se eu não sei se algum dos meus filhos é gay, mas se eles forem, eu gostava de reagir da melhor maneira possível. Portanto, o que é a melhor forma de reagir a isto? Ou outros que me disseram, olha, eu acho que a minha filha é, portanto, o que é que tu achas que eu lhe devo dizer? Ou E, espera-se que seja o próprio a contar, pois, ou vai-se ter com. eu acho que depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu adoraria que me tivessem vindo perguntar, era muito mais fácil. Mas terias dito? Teria, sim, sim, teria. Porque se há pergunta é porque já há uma suspeita. E, portanto, se já há uma suspeita, acho que já seria muito mais fácil eu confirmar, dizer que sim. E acho que pais que sintam isto em relação aos filhos, acho que uma boa opção é tentarem trazer o assunto para tentar trazer o assunto casualmente, conversar sobre o assunto de uma forma casual e no fundo o objetivo é deem a entender aos vossos filhos que vocês estão tranquilos com esse assunto e que se um deles for gay, não há problema nenhum. Que, como eu disse há pouco, não muda nada aqui em casa. Se conseguirem passar isso para os vossos filhos, garantidamente o processo será muito, muito mais fácil. E aqui, agora também, porque. E falavas de que alguns amigos que puseram um mas. E mais uns anos lá atrás, quase que também havia uma geração que dizia: mas é tratado isso. Se fosse uma doença ou como se de repente fosse. Sim, sabes que eu percebi que era gay sem nunca ter estado com um rapaz. Ou antes de ter estado com um rapaz, a primeira vez, eu já tinha percebido que era gay. Eu acho que, ou seja, a minha experiência, o meu caminho hum, foi perceber-me, ouvir-me, sentir-me, analisar-me e cheguei a essa resposta sem ter de precisar de estar com um rapaz. No entanto, também te digo que sinto que não posso achar que toda a gente é como eu. E a minha orientação sexual não me define. Aquilo que me define são as minhas escolhas. E a minha orientação sexual não é uma escolha. Há muita gente que dizia isso, que se referia a isso como, pois, a tua escolha, a tua opção, e eu corrigia sempre. Dizer, não é uma escolha, não é uma opção. Da mesma maneira que tu não acordaste um dia e disseste, olha, hoje vou ser heterossexual. Comigo também não foi isso que aconteceu. Agora, podes falar de escolha num sentido que é, eu escolhi viver a minha orientação sexual de uma forma coerente e tranquila. Ou seja, se aquilo que eu sinto é atração por pessoas do mesmo sexo que eu só me envolvo com pessoas do mesmo sexo que eu. Não vou envolver-me com pessoas do sexo oposto. Portanto, aí sim podes dizer que é uma escolha. Escolho viver de uma forma coerente com aquilo que sinto. Ué. Quem é que tiveste sempre como colo? Hum, Olha, a Mafalda, claro que sim. A Mafalda, aquela minha amiga Mafalda. Hum, Olha, tive muitas pessoas, agora estou-me a lembrar de outra amiga minha, a Madalena, também, um colo muito importante.
Ahm, Teu irmão gêmeo. o meu irmão também, o meu irmão gêmeo também, e é giro porque ele ficou muito, muito protetor, um sentimento de proteção muito grande em relação a mim. E lembro-me de ele dizer na altura, ou seja, aos 17, depois de eu ter contado, ter verbalizado que ai de quem dissesse que quer que fosse sobre mim, ou ai de quem me tentasse fazer mal. Sabes, foi muito giro porque trouxe esse lado protetor dele ao de cima ou seja, falamos sobre isso muitas vezes, e brincamos muito sobre isto porque eu e o meu irmão gêmeo somos muito parecidos em muita coisa, sobretudo no sentido de humor. Temos exatamente o mesmo sentido de humor, muito negro, muito. Nós muitas vezes nós dizemos as piadas só entre nós, porque eventualmente a maior parte das pessoas iria ficar ofendida ou chocada, porque nós conseguimos fazer humor de tudo. E eu acho que isso é uma das coisas que nos faz levar a vida com tanta leveza, é conseguirmos fazer humor sobre tudo, faz-te relativizar as coisas muito mais que te acontecem. Porque viver coisas boas e momentos bons e felizes é fácil. Difícil, obviamente, são os momentos tristes e pesados. E nós mesmo nesses momentos conseguimos brincar com isso, gozar com isso. E acho que é uma das coisas que mais nos aproxima também. E brincamos muito sobre isto da homossexualidade e de ser gay. Não, ele conta piadas com gays e brincamos muito com isso e não tem nada de homofóbico. Mas obviamente nós não... e falamos sobre isto, que é nós não podemos dizer este tipo de piadas noutro sítio, porque senão vão imediatamente dizer que nós somos homofóbicos. Ou seja, mesmo tu que és gay, se tu disseres esta piada, vão dizer que tu és homofóbico. E portanto fica sempre num círculo muito restrito. Mas pronto, para mim não há assuntos intocáveis, não há, lá está, não há assuntos tabus e não há limites para tu fazeres uma boa piada, desde que tu saibas adaptar ao sítio onde estás. Portanto, como eu te disse, obviamente que há piadas que nós não fazemos à frente dos meus pais, nem das minhas irmãs, mas entre nós fazemos e portanto, olha, é um colo também muito, muito, muito grande, o meu irmão gêmeo. Acho que sim, acho que é assim, haverá mais pessoas agora, se calhar não me estou a lembrar de mais, mas O que é que dizias ao Lourenço que estava lá atrás colado à tristeza? Agora, olha, dava-lhe um abraço, que foi o que me faltou naqueles 2 anos, acima de tudo um abraço, e dizia-lhe para ter esperança e fé, que ia ser uma fase muito difícil, mas que ia acabar tudo bem e que eu iria no futuro conseguir viver a minha orientação sexual de uma forma pacífica e feliz. vamos às últimas 3 perguntas. Qual é que foi o momento mais pesado que tiveste até hoje? Eu acho que olha, não tem relação direta com isto. Foi quando o meu avô paterno morreu. Ele morreu com 100 anos. O meu avô Vítor, ele era uma pessoa inacreditável. Inacreditável. Era judeu e quando me perguntam quem é o teu exemplo, ou perguntavam às vezes quando éramos mais novos, eu já dizia isto. O teu modelo a seguir quem é? Eu dizia o meu avô Vítor. Porque era uma pessoa muito simples, carinhosa com toda a gente. Qualquer pessoa com quem ele se cruzasse no dia a dia, ele falava com as pessoas, dava atenção às pessoas. Entrava num café, cumprimentava quem estava a servir, dizia: "Então, e meu amigo como é que se chama? Então, e meu amigo é de onde?" Sabes, não há uma única pessoa neste mundo que tenha um dedo a apontar ao meu avô, porque ele era uma pessoa absolutamente fora de série. E ensinou-me que a simplicidade é uma coisa muito poderosa. A simplicidade é o que nos faz grandes, é o que nos faz chegar a toda a gente. E esse momento que tu estavas a perguntar, o momento mais pesado, foi quando ele morreu. Ele viveu feliz até aos 100 anos e com uma ótima saúde.
Mas no último mês de vida apanhou uma pneumonia e portanto ficou mais frágil e pronto, morreu a dormir de uma forma pacífica. Mas eu e dois dos meus irmãos e 2 primos meus estávamos lá no quarto, no momento. E isso impressionou-me imenso. Eu tinha 21 anos, e portanto vimos o nosso avô a deixar de respirar, pronto, a deixar-se ir. E foi horrível, 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 horrível. Acho que foi... Primeiro porque obviamente tu não queres perder uma pessoa de quem tu gostas. E uma pessoa tão especial, insubstituível. Portanto, vou dizer esse, acho que foi... Sim. E um dos momentos mais leves? Ai, isso tem muitos, 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 muitos mais, felizmente. Olha, eu já falei neles, mas vou repetir. Aquelas 2 grandes conversas, portanto, quando contei à Mafalda e quando contei aos meus pais e aos meus irmãos, que começaram por ser momentos muito pesados, mas acabaram por se transformar em leveza. E, portanto, eu vou destacar esses 2 momentos. A vida tem graça. Muita. E acho que o segredo é conseguirmos, mesmo nas fases mais difíceis da nossa vida, conseguirmos encontrar pequenas graças, porque mesmo nos momentos mais difíceis, se nós procurarmos bem e olharmos com atenção, conseguimos sempre encontrar pequenas graças à luz lá para o meio. Obrigada, Lourenço. Obrigado, Ticas. Obrigada mesmo, Lourenço, porque de facto é uma graça termos uma partilha destas, que se quisermos nos ajuda muito a aliviar o caminho de Lourenços que vivem colados à tristeza durante muitos anos, em idades onde não deve haver tristeza, onde ninguém deve escolher horas do dia para chorar sozinho, com o medo de não ser aceite enquanto aquilo que se é realmente pelos seus mais próximos, mas também pela sociedade. E é um caminho duro, é um caminho muito duro, que ainda hoje, quando partilhou, chorou, e eu acho que mostra assim um bocadinho da dureza do que é. E é uma chamada de atenção a todos nós, porque nós temos que ser leveza. A vida já tem momentos muito pesados e que não seja aquilo que nós somos um peso, porque nem consigo imaginar como é que é viver assim e fazer por querer viver assim, e é espetacular ver sempre caminho, porque é sinal que há sempre colos, há sempre amigas que são o colo de uma primeira conversa, e acho espetacular, admiro muito Lourenços que fazem um caminho terrível, mas que escolhem por viver em amor e com verdade, porque com amor e verdade há caminho, há respeito, e a vida torna-se mesmo mais leve, e vivemos todos muito mais felizes em verdade, e é espetacular, é espetacular. Infelizmente temos que dizer isto nesta sociedade, é espetacular que continuem a existir Lourenços que são como são e vivem em verdade, e espero que sejam cada vez mais, porque de facto cada vez mais também são aqueles que optam por não estar cá com medo do que será se forem como são. E por isso espero que esta conversa nos ajude a todos a sermos escola, nos inspire, e a vida tem mesmo muita graça, e o amor tem que ser sempre elogiado e aceite e comemorado. Eu acho que é isto. Por isso, um beijinho muito grande a todos, ótima semana, beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui.
para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.